Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 28. Eu sou Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, galera? E Gustavo Azevedo. E aí, Gusta? E aí, galera? E essa semana a gente veste de novo os nossos smokings e roupas de gala para falar do pai do cinema contemporâneo, o diretor mais rentável do mundo e provavelmente o mais conhecido também, Steven Spielberg. Como o homem começou a trabalhar no entretenimento há mais de 50 anos, a gente precisou fazer um recorte mais ou menos dos primeiros 10 anos na carreira dele no cinema. Então a gente escolheu 3 filmes localizados entre meados dos anos 70 e começo dos 80. Se você viu o nome do episódio, você não vai se surpreender com quais são os filmes, mas eu não vou contar agora. Vamos um por eles, né? Gusta, entre os filmes que você revisitou e os filmes que você viu pela primeira vez agora também, a sua impressão sobre o Spielberg mudou alguma coisa pra gente gravar aqui hoje? Dá uma geral da sua relação com os filmes dele. Então, é engraçado que quando a gente faz esses recortes assim, de diretores, como a gente faz aqui no De Terno e Pantufas, como sempre tem uma nova visão sobre o diretor, porque a impressão é que a gente para observar todos os elementos que compõem a estética, né, a narrativa, né, como contar a história. Então eu acho que mudou muito. Eu tô com uma visão 100% diferente do Steven Spielberg, que eu tinha uma visão muito comercial dele, que ele tem, e que ele é muito bom nisso, mas eu tô começando a pegar a veia artística dele muito mais forte agora, revendo e prestando atenção nos filmes. Tá sendo muito legal. Te falar que eu também tinha uma barreira com isso. O meu maior consumo de Spielberg tinha sido dos últimos anos, sabe? E aí eu ia assistir e falava, tá, beleza, mas o cara só faz blockbuster, sabe? Só faz o tempo inteiro blockbuster e tal. Eu tinha um pouco essa barreira do excesso de comercialização, digamos assim, né? Mas pra pesquisa que a gente faz aqui, eu mudei completamente a minha visão sobre o assunto, completamente. Lucas, e você? Como é que é a sua relação aí com Spielberg? Eu gostava já dos filmes dele. Eu já peguei, uns anos atrás, eu já peguei alguns mais antigos dele. Os mais novos, inclusive, eu não gosto muito. Alguns eu nem vi, dos mais recentes. Os que eu gosto são mais ali anos 80, 90. Então, igual um dos que a gente vai falar, né, que é o primeiro Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Eu peguei a trilogia antiga pra ver uns anos atrás. Eu já gostava bastante, sim, dos filmes dele. E é sempre essa pegada mais... Eu gosto do Spielberg, que é aquela pegada mais de aventura mesmo, que ele sabe contar essa história de um jeito legal, de um jeito divertido. Sim, e antes que algum dos cinéfilos que nos ouve venha me odiar porque eu falei sobre pai do cinema moderno, do cinema contemporâneo, a ideia é que o Spielberg, e a gente vai falar um bocado sobre isso aqui hoje, o Spielberg é um cara que mudou o cinema mainstream, ele mudou o cinema mais conhecido, o cinema de lotar salas, o cinema de entretenimento, de ação, de aventura. É um antes dele e é um depois dele, mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso durante o episódio. Passamos agora para o tema central do Meia Pantufa de hoje, em que a gente vai comentar sobre 3 obras de Steven Spielberg no De Terno e Pantufas. De Terno e Pantufas. Bom, como é de praxe, eu acho que é necessário a gente fazer um pequeno resuminho aqui antes de entrar em detalhes sobre os filmes em si. Steven Spielberg nasceu em Cincinnati, Ohio, em 18 de dezembro de 46, mas não morou lá por muito tempo. O pai dele era desenvolvedor, mexia com tecnologia já lá nos anos 40, 50. Então eles mudavam muito de lugar, mudavam muito de cidade. O pai dele era muito requisitado no trabalho, então eles acabavam se mudando muito. A maior parte da infância dele ele passou em Phoenix, no Arizona, então ele se considera quase como do Arizona, apesar de ter nascido em Cincinnati. Tinha o pai meio ausente, porque trabalhava demais, de manhã, tarde e noite, mas sempre teve uma relação muito tranquila com a mãe, com as irmãs, e sempre foi de fazer filme.
Desde que ele tinha, sei lá, 7, 8 anos, o Spielberg estava fazendo filme. Pegava uma filmadorazinha 75, 70mm e ia filmando as aventuras dele com os amigos. Já botava, você vê uns pedacinhos desses filmes dele, ele já botava altos contextos de guerra, já fazia efeitos especiais nesses filmes caseiros, ele já tinha alguns truques para fazer efeito especial. Então, assim, foi uma criança muito tímida, de criação judia ortodoxa, então acabava ficando um pouco excluída do ambiente dos amigos e tudo mais por conta dessa tradição ortodoxa. Renegou essa tradição por um bom tempo na vida dele para tentar se enturmar, mas sempre foi meio tímido, meio calado e na dele, assim. Mas sempre foi de fazer filmes. Existe uma série de lendas sobre o Spielberg quando ele estava na adolescência dele. Que ele, por exemplo, ia em excursões da escola para visitar estúdios e ficava trancado no banheiro esperando o ônibus ir embora de volta para a escola para ele poder explorar o estúdio sozinho, depois que o estúdio fechasse. Ele invadia as salas dos produtores. Tem uma lenda que diz que ele tomou uma sala abandonada para si dentro da Universal, pôs o nome dele, pôs placa e ficou 6 meses sem ninguém atazanar ele. Nada disso é confirmado, mas enfim, tem esse tipo de história. Uma pessoa sempre absolutamente fascinada por cinema. Bom, enfim, foi fazendo essas produções caseiras dele, fazendo alguns curtas, e foi descoberto, digamos assim, por um executivo da ABC, canal de TV, que ofereceu um contrato para ele de 5 anos para ele poder produzir para TV. Isso ele tinha 20, 21, alguma coisa do tipo. E aí ele trabalhou por 5 anos em diversos programas de TV, dirigiu muito para TV, escreveu um pouco para TV durante os anos 60, até que ele ganhou a oportunidade de fazer um filme para TV chamado Encurralado, na verdade chamado Duel, né? Duel era uma história sobre um cara que é cortado, ele tá dirigindo e ele é cortado por um caminhão. E ele fica muito... Como já aconteceu com todo mundo, né? Ele fica muito bravo e ele corta o caminhão de volta e esse caminhão passa a perseguir ele. E aí vira um filme é inteiro uma caçada desse caminhão atrás desse cara e esse cara tentando se livrar desse caminhão. É um filme muito tenso, já mostrava um pouco dos traços que o Spielberg viria desenvolver, de trabalhar muito bem o suspense e tudo mais. E Duel foi bem recebido. Pouco depois disso ele consegue um contrato para um longa. O primeiro longa dele chama-se, acredite se quiser em português, A Louca Escapada. A Louca Escapada, nossa. A Louca Escapada é o nome do Por que acredite se quiser? A gente tá muito acostumado com esses títulos. A hora que você falou Louca Escapada, eu falei assim, nossa, nem é tão bem ridículo Brasil, assim. Bem Brasil. Eu já tô até acostumado já. Bom, o título original é The Sugarland Express. É um filme relativamente bem visto pela crítica, já tem ali, bota os traços do Spielberg lá já na obra. O filme tinha Goldie Hawn, com quem ele trabalhou na TV por um tempo também. O filme foi relativamente bem avaliado. Nada de outro planeta, mas foi. Esse é o primeiro longa do Spielberg. O segundo longa do Spielberg é o nosso primeiro tema de hoje, que é Tubarão. Tubarão saiu... O Spielberg tinha seus 24 anos, alguma coisa do tipo, em 1975. E Tubarão mudou tudo. Mudou tudo na vida do Spielberg e mudou tudo também em como o cinema seria visto como entretenimento para um diretor de 24 anos de idade. Qual que é o plot de Tubarão? Tubarão é de 1975 e é um plot bem simples, né? É uma cidade praiana que começa a ter ataques de tubarões, de um tubarão na verdade, né? E vira toda uma questão de política e de decisões de segurança sobre o que a gente vai fazer com esse tubarão e como que a gente vai lidar com isso. O plot é esse. É bem simples, é bem aceitável, né? É bem palatável. O que o Spielberg faz a partir daí é que é a grande chave do negócio. Desde 75, o Spielberg já era um aficionado por tecnologia e por efeitos especiais, então ele pega o orçamento que ele recebe do estúdio, estoura o orçamento, estoura o tempo de gravação por mais do que o dobro do que ele tinha planejado. E o estúdio continua bancando, mas com muitas reticências. Muitas reticências. Mas o que ele faz um trabalho tão bem feito, tão fora dos padrões, tão fora do que tinha sido visto em termos de suspense, em termos de construção, de desenvolvimento de história e de deixar aquela tensão no ar que ele consegue deixar nesse filme, que o filme vira o filme mais assistido do ano
e vira o filme mais rentável da história de Hollywood por muitos anos a partir dali. E aí o Spielberg tá com o nome feito. Bom, não tem muito como explorar o roteiro de Tubarão sozinho aqui, já tô falando há, sei lá, meia hora, então vou passar pros meus colegas falarem um pouco sobre o que eles acharam de Tubarão. Começar pelo Gusta. Gusta, vai lá. Então, Tubarão, na verdade, é a história de um governante que nega a ciência e coloca toda a população da cidade em perigo. Pensei a mesma coisa. Tá um perigo. Claro que tem um monte de gente fingindo não ver e um governante quer ficar aberto por causa da economia. Exatamente. Eu não tô nem aí que as pessoas morram comidas por um tubarão. O que importa é a economia. Tem o Átila Yamarino que vai lá e avisa, um especialista em tubarões que avisa, gente, não é esse tubarão aí, ó, não é com essa ferramenta específica, esse fármaco que se mata o tubarão. É com aquele outro lá, ó, é o outro tubarão, o tubarão. É. Enfim. Você mata esse tubarão com estricnina, não com remédio pra verme, é com veneno pra tubarão. Para tubarão, exatamente. Enfim, metáforas aí à parte, né? A gente... Analogias à parte também. Eu achei que o Tubarão... Assim, a gente já sabe, né? Desde quando a gente nasce, a gente sabe que Tubarão é o filme mais importante da história do terror. Um dos filmes mais importantes da história do suspense, assim, né? Depois de Alfred Hitchcock, foi o Spielberg que revirou a indústria cinematográfica com Tubarão pra fazer suspense. E tem certeza. toda essa história de novo, não mostrar é muito melhor do que ficar mostrando o monstro, né? E o suspense reside na tensão e na espera do espectador. No caso de Tubarão, na trilha também. Na trilha sonora, revolucionária. Essencialmente na trilha. Eu acho que o Spielberg, ele em Tubarão, ele consegue uma trilha icônica e ao longo da filmografia dele, ele só vai acertando, né? Acho que ele é um dos diretores que, além de filmes mais bem-sucedidos, ele tem uma história de trilhas sonoras de filmes mais bem-sucedidas também. São muito memoráveis as trilhas dele. Então, Todas do mesmo cara, do John Williams. O meu maior problema com Tubarão, assim, para parar de rasgar seda, porque Tubarão é incrível, é um filme ótimo, excelente, fora do padrão mesmo, mas o meu problema pessoal com Tubarão é como ele é dividido em duas partes muito diferentes uma das outras, e como a segunda parte me cansa absurdamente, como o filme é muito interessante até 1 hora e como ele perde, pra mim, o poder a partir da segunda parte, porque eu acho que na primeira Cara, parte eu tive a mesma impressão. Vocês tiveram isso? Porque assim, a primeira parte é ali no meio. eu acho que ele tem uma barriga até o fim. Eu não gosto até o fim dele, eu já vou perdendo o interesse, sabe? Porque ele é ele é um filme de suspense. Espetacular. A barriga eu até concordo, mas o final da história, meu Deus. Ok. Mas eu acho que demora muito pra chegar até lá, sabe? Eu acho que aquela excursão deles deveria ter uns 20 minutos no máximo. Mas assim, a gente entende o Spielberg voltando, né? Como a gente tem essa visão olhando pra trás, a gente consegue entender o porquê que ele tinha que colocar aquele tempo na tela de alto mar, porque foi o maior custo dele, foi ter ido para alto mar, então ele precisava dar aquela barrigada, porque, inclusive, a gente assistiu o documentário também do Spielberg, que está disponível na HBO Max, e eles falam muito sobre como o Steven Spielberg, na verdade, é um diretor de executivos, ele consegue convencer o executivo a dar o dinheiro que ele precisa pro filme e rodar o filme onde ele quiser. Então, ele gastou rios de dinheiro dos executivos em alto mar para fazer aquelas cenas. Ele não ia colocar 20 minutos, porque na sala de exibição, pro filme ser aprovado, ele precisava convencer antes de tudo, antes do público, os caras que mandam na grana. Então, assim, quem sou eu com os meus R$2 de Netflix pra falar mal do Steven Spielberg, entendeu? Que convenceu os figurão lá de Hollywood pra passar o filme dele no cinema. Então, assim, são coisinhas que pro público, pra mim, pelo menos, me irritam, mas que, cara, pra história do Steven Spielberg, por ele ter sido tão novo e ter feito esse filme na raça, o cara foi um gênio, ele transformou tudo, sabe? Eu acho demais a história. De muita maturidade, né? É isso que é impressionante, porque ele é um filme muito
maduro, tecnicamente falando. E um negócio... Eu ia até comentar isso no final. Boa parte do que a gente tá falando aqui de detalhes, gente, tá vindo do documentário, chama só Spielberg. Tá disponível na HBO Max, a gente super recomenda, é muito legal de acompanhar mesmo. Mas assim, é muito interessante como ele demonstra muita maturidade como cineasta, talvez por conta da longa carreira na TV que ele já tinha, né? Mais de 10 anos trabalhando na TV quando ele faz esse longa. Mas ele se mostra muito maduro, muito novo no projeto. Cara, o segundo longa dele e você tem uma impressão de tensão constante. Claro, já estou desconsiderando a barriga que vocês falam que tem, mas o filme é muito tenso, o tempo inteiro muito tenso, muito por conta da trilha sonora, claro, né? Eles falam também que o tubarão não aparece, mas o tubarão não aparecer foi um golpe de sorte, né? Porque foi basicamente falta de orçamento. E aí com a falta de orçamento, também, a impossibilidade de mostrar o tubarão o tempo inteiro... E um defeito que o tubarão deu, ele acabou tendo que encontrar outros recursos. E esses outros recursos melhoraram o filme. Porque quando você tem a tecnologia dos anos 70, o filme correria muito risco de ter ficado parado no tempo se ele tivesse tubarão demais. Em termos de efeitos visuais, como acontece com várias outras produções. Ia ficar aquele tubarão tosco, né? Falso. E você, Lucas, como é que é aí? Cara, eu gosto muito do filme. Eu fui ver agora, né, pra gente fazer, fui ver recentemente. Eu tinha a impressão, eu sempre ficava adiando ver Tubarão, assim, eu tinha a impressão que eu não ia gostar do filme. Falava, beleza, o filme foi conhecido, deve ser... Eu tinha a impressão que ia ser tosco mesmo, o Tubarão. Tipo, na época deve ter sido legal, mas porque é antigo, vai ser os efeitos especiais bem bosta lá. Aí fui assistir, cara, justamente, já vamos pegar o gancho aí desse lance do Tubarão não aparecer no filme. Pra mim é o que deixa o filme melhor. A gente falando esses dias pra trás um episódio de It, que o Gustavo falou que o palhaço tinha que aparecer menos, pro filme ficar mais assustador, ficar melhor. Cara, é o que o Spielberg sabe fazer com o Tubarão, que por ter dado ruim, né, nas filmagens lá, acaba não aparecendo muito, e pra mim é o diferencial do filme, é o que deixa o filme interessante. Pra mim ele tem uma barriga ali, que ele no meio, ele começa muito bem, todo mundo, nossa, tem um tubarão, tá matando o povo e tal, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, a cidade começa a virar aquela loucura. Aí no meio, pra mim, fica enrolando muito até ir matar o tubarão, ir na excursão, ir atrás dele e tal, e o tubarão não aparece nunca. Aí chega uma hora que tu fala, pô, mas já tá na hora, né? Já era bom aparecer, né? Já deu. Aí depois, quando ele aparece, o filme volta, assim, eu acho que ele perde um pouquinho de ritmo, mas depois ele engrena de novo do meio pro fim. Nesse meio, eu acho legal como ele não poupa em quem ele vai colocar em risco, sabe? Tipo, do começo até o meio do filme, ele não poupa quem tá correndo risco. Se é criança, se é mulher, se é prefeito, se é ajudante do prefeito. Todo mundo tá correndo risco e é isso que é legal. Por isso que eu bato muitas palmas pro começo do filme, assim, porque você sente que você também poderia estar sendo ameaçado. Agora, quando eles vão pro segundo ato, já começa a ficar distante da nossa realidade, porque não é todo mundo que estaria ali naquele lugar. Você não consegue se ver naqueles personagens o tempo todo, porque você não sabe velejar, você não tem contato, sabe? Por mais que você consiga se relacionar pelas histórias dos caras, mas quando tá todo mundo vulnerável na praia, que é uma coisa que todo mundo faz o tempo todo, parece que o perigo fica muito próximo, é muito mais eminente, assim. Sim. Eu acho que tem uma questão aí que é assim, eu acho que o Spielberg nessa curva mais morosa do filme, ele consegue usar essa curva muito bem para desenvolver a relação entre os personagens. Eu acho muito fluido o jeito com que eles se conectam ali, sabe? Eles estavam muito em confronto um com o outro, e eu acho que é muito leve o jeito que eles se conectam. É crível, sabe? Não é a gente é inimigo e agora a gente é amigo. Eu acho que aquilo dá muito certo. É uma parte do filme que é mais parada, mas que não me incomodou justamente porque eu percebi esse desenvolvimento da relação deles rolando. Então, pinga, assim, né, Luiz? Pinga. Não, mas pré-pinga mesmo, sabe? A situação tá colocando eles ali. Sim, né? É porque eles fazem amizade real também. Quando eles começam a encher a cara. É a melhor cena. Mas assim, uma coisa que é muito legal Queria até poder falar que isso é só o Spielberg, mas não é. Isso é uma coisa da turminha dos anos 70 todinha ali. Muito do Scorsese, muito do Brian De Palma. Bom ressaltar que eram todos amigos, inclusive.
que é a George tensão Lucas. pelo silêncio. Tubarão é um filme muito quieto. Um filme muito, muito quieto. Ele fica cinemático, sabe? De trilha sonora muito cinemática no final. Quando eles estão no conflito final lá e tal. Mas ele cria tensão simplesmente por não ter música o tempo inteiro, não ter trilha o tempo inteiro. Você tem várias cenas que você não tá ouvindo nada, tá ouvindo a galera conversando e nadando. E aí você tá vendo aquele monte de gente na água e a câmera vai trocando de propósito, mostrando a quantidade de gente que tá na água e você fica assim... Quem que vai ser? O que que vai acontecer? É aquela tensão boa porque você sabe que vai acontecer alguma coisa, então você fica assim, mas vai acontecer com quem? De que jeito? Como é que vai ser? Como é que vai ser a reação? Você Ele fica sabe construir a tensão tenso muito bem, cara, nesse filme. Eu gostei também, a gente fala sobre o tubarão aparecer ou não aparecer, eu acho que o tubarão ainda é aceitável, sabe? Para os tempos de hoje. É claro, hoje se faria muito melhor, mas assim, a cena dele com o pescador, o barbudão lá, que não quero entregar, mas enfim, lá no final do filme, né? Que ele vai tendo, o tubarão vai subindo no barco, subindo barra destruindo. É muito boa, muito boa. Você fica muito tenso com aquela movimentação, com ele tentando se salvar e tal. Da gaiola, a cena da gaiola, cara, não, isso não é anos 70, gente. Esse filme foi demais. feito outro dia, sabe? É muito boa. Sim, pela época funciona muito ainda, cara. O tubarão, a primeira cena que o tubarão aparece, acho que eles estão meio de costa, assim, né? E aí a gente não espera o tubarão aparecer naquela hora, porque eles sempre estão trocando só a câmera, né? Igual você falou, fica aquela tensão que ele fica construindo, só mostrando a galera. Aí quando o tubarão aparece, você toma um susto, assim, você fala, porra, e funciona, você não fica aquele negócio falso. Ainda nos dias de hoje, ainda, né? Gosto, tem algum ponto específico mais positivo que você queria ressaltar assim? Eu falei vários pontos positivos, claro. Depois vai ficar falando assim, o Não, Gustavo mas não tô só querendo dizer fala que você mal tá do filme. avacalhando, não. É porque, assim, o ponto negativo você já falou que é você acha que o segundo ato é meio moroso. Um ponto positivo mais específico, assim. Mais Eu específico. vou pegar de todos vocês. Pra gente matar a discussão. Tá, eu acho que eu vou ter que falar do tubarão, da mecânica da arte do filme em si, sabe? Da estética que eles escolheram. Bom, em primeiro lugar, parabéns por ter dado erro e o tubarão não aparecer muito. Eles tentaram vários tipos de tubarão, né? Na verdade, em alguns momentos você consegue ver que ele tem uma textura meio esponjosa, assim, né? Que a boca dele não fecha na beirada, sabe? Tem uma... Só que eles escolheram momentos da ação do tubarão em que ele não precisa abocanhar de fato as pessoas. E quando isso acontece, eles mostram muito mais o sangue jorrando, assim, tipo, espalhando na água, e a expressão facial da pessoa do que o dentinho do tubarão na pessoa. Eles não foram pro gore no filme. Isso seria um erro, eu acho. Eles foram pro... Porque, por exemplo, o Steven Spielberg já fez gore lá em o Resgate do Soldado Ryan. Ele fez o gore lá, só que lá ele tinha recursos pra fazer. Foi O tubarão muito é tempo. mais tenso do que sádico, né? É isso, então você não precisa... As escolhas de arte do filme, as escolhas de onde o tubarão vai aparecer, como ele vai aparecer, eu achei muito bem acertadas, sabe? Então eu acho que esse fica o ponto de elogio. Eu acho que só tem um defeito esse filme. Só essa barriga mesmo, só o meio do filme. Pra mim ele perde ritmo no meio da história, ele fica um pouco mais desinteressante e depois ele consegue retomar. Ele fica meio pescador demais nessa Moby Dick, coisa né? mais morosa, né? Você fica meio, tá, beleza. Mas não era um filme de pescador e agora virou. Sabe? Tá, beleza. Ele perde porque ele começa muito com a tensão, né? Do tubarão. Tem um tubarão aqui, aquela cena de tensão o tempo todo, as pessoas tentando resolver o problema. E aí, de repente, ele vira esse filme de pescador. Aí depois ele volta pros momentos tensos. Aí pra mim é o único defeito dele. O resto, maravilhoso. Eu gosto muito daquele efeito que ele usa, que eu não lembro agora o nome. Tô tentando lembrar desde o começo do Dolly Zoom. que o cara tá assim, vai aproximando. Nossa, eu acho aquela cena muito legal. Você aproxima a câmera e puxa o zoom da câmera. Então você coloca ela numa esteira, aí ela vai pra frente a câmera e você puxa o zoom dela. Então dá aquele efeito de que o fundo tá descendo e vai aproximando, a pessoa tá... Tem mais um filme dele com isso hoje, hein, gente? Gusta, pantufinhas. Pantufas? Dá pra dar 4,5? Uma pantufa meio... É de 10. É de 10? De 10. Então 9. Ei, 4.5 vezes 2, 9. É isso. Sou bom de matemática. Lucas, pantufinhas. Cara, eu vou dar 9 também.
Acho que essa perda de ritmo aí perde só um pontinho, velho. Vou dar 9 também. A gente tá muito de dar a mesma nota o tempo inteiro. Acho que o filme tem um outro problema que a gente não apontou, que a gente tem que considerar, que é assim. O Gusta falou muito disso quando a gente falou de Tarantino, então a gente tem que falar aqui também. Muito masculinizado. Muito, 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 muito. Então, assim, dava pra dar uma diversificada um pouquinho. Mas enfim. Acho Mas que isso aí é Spielberg, né? Anos 70, suspense com terror, tem que ser o macho que vai resolver tudo. Acho que isso é o Spielberg em geral, e não só o Tubarão, né? Isso não dá pra negar mesmo. Os filmes que a gente vai falar aqui, por exemplo. 9, na média 9. Tubarão deixa o Spielberg como o diretor mais... O must, né? Todo mundo quer, todo mundo entrevista, todo mundo fala que é o próximo grande gênio e não sei o quê. Enche as salas de cinema, fica famoso de repente, começa a ganhar dinheiro. E aí ele vai fazer Contatos Imediatos de Terceiro Grau em 1977, então 2 anos depois de Tubarão. E o filme vai bem também. Contatos Imediatos de Terceiro Grau fala basicamente sobre uma invasão alienígena, mas eles têm um contato que é assustador no começo, mas que se prova benigno depois, se prova positivo e tal. E o filme vai realmente muito bem, reafirma a certeza de que o Spielberg estava mandando bem, que ele tinha muito talento, né? E aí, 2 anos depois, ele faz 1941. Segundo o próprio Spielberg, ele fala, não, eu posso tudo. Aquela marra, né? 2 filmaços e tal. Falou, eu posso tudo, vou fazer uma comédia. Ele vai e faz a comédia 1941. Um filme de guerra, mas que é metido a engraçado. E é um fracasso de público e um fracasso de crítica. Ele entra num lugar muito ruim internamente. Começa a se criticar, começa a duvidar de si mesmo. Quer parar, não quer mexer muito com algumas coisas. E aí o seu amigo George Lucas, mais conhecido por ter criado a franquia Star Wars, chega pra ele com um convite. Fala, cara, você não pode ficar assim não, eu tenho um projeto pra você. Eu tenho uma história aqui que é sobre um arqueólogo que vai atrás de tesouros e passa por muitas aventuras e, como que é o caso da Sessão da Tarde, né? Passa por muitas confusões. Você topa dirigir? Aí ele, tá, beleza, vamos lá, né? Topo. E aí, fala assim, não, mas se você dirigir esse, se der tudo certo, você tem que dirigir uma trilogia, tá? Você tem que dirigir pelo menos mais 2. E aí o Spielberg, beleza, ok, então. E esse filme, já da virada da década, ele é de 1981. Tô falando de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Gusta, explora mais um pouquinho. Nossa, parece que quando você falou Indiana Jones, veio a trilha sonora. Não vem pra vocês? Nossa, parece que quando alguém demais, fala cara. com um tom de... Cara, é bizarro como ele evoca assim as trilhas sonoras dos próprios filmes. É bizarro, ainda mais que agora você falou com voz de locutor. Para contratos... para contratar Luiz Leão, contate-nos. Gente, então, Indiana Jones conta a história do Indiana Jones mesmo. Muito que bem, fechamos esse nosso. É isso aí, gente. Um abraço, tchau, até o próximo. Ele é um professor de arqueologia, como o Luiz bem falou, e ele é contratado pelo governo. Vai lá uns 3 caras atrás dele e fala assim, olha, a gente precisa resolver um problema. O problema é Hitler, um problema pequeno, que todo mundo conseguiu lidar facilmente. O filme, se eu não me engano, o filme pode ser 30... Tem que ser um arqueólogo, já tentamos de tudo, vamos arqueólogo. Os militares não conseguem resolver o problema. Eu preciso de um professor de geografia, de professor de arqueologia. Farmacêutico, mas ele falou que ele tá ocupado essa semana, vai ter que ser um arqueólogo, não vai ter outro. Então, o governo procura esse arqueólogo. O que me lembrou daquele filme da Amy Adams também, que o pessoal procura ela pra resolver, tipo assim, o problema militar dos alienígenas, chama a professora. A chegada do Villeneuve? A chegada do Villeneuve. Me lembro as conexões. A professora de português, né? Chega... A professora, gramática. A tia Zélia, sabe? Chega pra resolver. Enfim... então o governo precisa encontrar, antes do Sr. Hitler, uma arca que reza a lenda, a história de que Indiana Jones conta é que nessa arca estão escondidos os 10 mandamentos. Não é uma arca, eu também achava que era uma arca, um barcão, né? Mas na verdade é tipo um baúzinho. A Arca da Aliança. Inferno.
Aí era um baú. É um baú, mas não é spoiler não, eles já mostram a foto do baú e lá dentro O filme tem... chama Os Caçadores da Arca Perdida, então provavelmente eles estão atrás de uma arca. Não é um spoiler, não precisa Não, preocupar. tipo assim, se é uma arca barco ou se é uma arca... Entendeu? Isso é spoiler. E aí, dentro dessa arca tem os 10 mandamentos, dizem que tem os 10 mandamentos que Moisés apresentou pro povo hebreu. Então, assim, é um artefato histórico que tem uma relevância mínima. Ninguém quer esse negócio, entendeu? E Hitler... A gente sabe que Hitler ele era meio doido, fascinado por artefatos históricos. E aí a história se alimenta disso. O Spielberg ele é muito bom, ele é um ótimo leitor de história, né? Ele, nesse documentário que a gente comenta aqui também fala que ele, além da história mundial, ele gostava muito da história americana, não é à toa que ele dirigiu o próprio Lincoln e outros filmes aí mais que retratam a história americana. Ele tem vários filmes históricos, né? Tem. Spielberg tem. Inclusive esse que é uma ficção que tem Ele fala muito de... Ele tem muito filme que envolve Segunda Guerra. Deve ter brincar uns 8 filmes que falam de Segunda Guerra. Que nesse caso esse também. E aí o Indiana Jones vai atrás dessa arca, e aí ele encontra no meio do caminho a Marion, que é interpretada pela Karen Allen. E aí esses dois vão atrás dessa arca perdida. E todas as cenas do filme, assim, estão já na cabeça de todo mundo, né? Se você esquecer... Ele correndo daquela bolona. Ele correndo da bola, a cena do chão de cobra, a cena dos dois amarrados no pau de sebo, aqueles que não sabem o nome. Então, assim, tem muitas cenas icônicas nesse filme que quem nunca assistiu o filme já viu em algum lugar, porque sempre tem uma referência. O Steven Spielberg tem esse dom, né? De tudo que ele encosta vai virando referência, vai virando uma bola de neve, assim, pra própria cultura pop. É mais um filmaço, assim, desses 3 que eu não achei defeito. Eu acho que Indiana Jones tem um sentimento gostoso de que você nunca enjoa do que você tá vendo. Você sempre tá, tipo... querendo ver o desfecho daquelas cenas. Ele faz um link entre uma cena e outra, então, tipo, as cenas são codependentes durante todo o filme, e a própria cena de ação é muito bem contada. Tem cenas que você olha ali e você fala assim, cara, Mad Max, aqui de 2015, tá fazendo o que Indiana Jones fez lá em 81, sabe? É o Mad Max novo, né? Porque tem os 3 Mad Max que eu não sou tão fã também, os de 80. O Mad Max bom. Bom, tô feliz que a gente vai brigar hoje, então, se a sua impressão de Indiana Jones é essa. Eu vou passar pro Lucas, mas só porque você puxou a ponta do Mad Max. Cara, eu tenho certeza que o Spielberg e o George Lucas basearam boa parte dos Caçadores da Arca Perdida no Mad Max original. Eu tenho certeza, tá? Tem muita coisa ali, sabe? Eles viraram e falaram assim, cara, esse filmezinho australiano aqui de baixo orçamento, olha o que esses caras estão fazendo. E se a gente der o mesmo tom aqui? Eu sinto muito isso. Até porque o são anteriores. original é de 79, 78, alguma coisa assim, são anteriores, né? Lucas, e aí, primeiro Indiana Jones? Cara, acho que eu concordo muita coisa com o Gustavo. Eu vou pegar o que ele falou no final aí. É aquele filme gostoso de assistir, cara. Porque você vai ver assim, o Spielberg, beleza, ele é aquele cara que ele vai fazer uns filmes mais blockbuster, mais voltado pra aventura, aquele filme pra todo público, né? Mas ele faz muito bem feito, cara. Ele conta muito bem a história. Por mais que, igual, em Tubarão tem uma barriguinha ali, mas ele consegue criar a tensão que o filme precisa, a música fica icônica. E Indiana Jones, que, beleza, como é que você vai tornar um arqueólogo interessante, cara? Ele cria uma... né? Se a gente tinha algum ouvinte arqueólogo, acabamos de perder. Galera, se você é arqueólogo... As falas do Lucas não representam Meia Pantufa enquanto entidade CNPJ comercial, porque não procede. Nossa Senhora. Gente, eu quero pedir desculpa a todos os arqueólogos que se sentiram ofendidos. Vocês podem sim ser interessantes, inclusive... Seja interessante você mesmo. Como ser interessante. Como ser interessante em 3 passos. Enfim, compra um chicote. Compra um chicote, um chapéu legal uma bolsa e de vai lado. atrás de brigar com o nazista. Pronto. Tá na moda de novo, né? As bolsas de lado agora. E brigar com o nazista. Cara, mas enfim, o filme é muito divertido de ver. É uma aventura, não fica aquela aventura... Sessão da tarde demais. Acho que ele fica... Não sei. O Luiz já ele tá grilado ali, já acha que ficou uma sessão da tarde. Eu acho que o filme não... O filme tem tudo pra ser um clichêzão de sessão da tarde e não fica.
E pra mim não é. Ele consegue ser um filme divertido, um filme gostoso de assistir, que você vai ficar com a música ali na cabeça, que as cenas são legais, são interessantes. E você nem vê o tempo passar. A história vai te levando, assim. Ele sabe construir uma história de aventura, como tem que ser. Pra mim é isso. E Indiana Jones, eu acho que Caçadores da Arca Perdida é o que eu mais gosto. Eu gosto muito de todos, até daquele novo que a galera mete o pau, que a galera acha ruim, daquele que o Indiana Jones é velho, que tem o Shia LaBeouf. Eu gosto até desse. Mas Caçadores da Arca Perdida pra mim é o melhor. E é pra mim a melhor aventura que o Spielberg já dirigiu. E dos três aqui eu acho o melhor também. Bom, pra eu não ficar muito ranzinhos, eu vou falar as coisas que eu concordo com vocês primeiro, depois eu vou falar as que eu não concordo. Eu acho legal, foi muito legal desse recorte, porque quando a gente estava pensando no recorte, a gente pensou nele cronologicamente, né? Olha, vamos pegar eles filmes próximos ali do começo da carreira dele pra gente mostrar se houve evolução ou involução ou alguma coisa do tipo, né? E a gente acabou escolhendo 3 filmes muito marcantes e que tem uma coisa que a gente só consegue comentar sobre o Kubrick. Cada um deles é de um gênero diferente. A gente tem um filme de terror, a gente tem um filme de aventura e o nosso próximo filme que a gente vai falar é um filme de drama, um filme familiar e tal. Então, é muito legal isso, como a gente instintivamente, sem querer, a gente conseguiu trabalhar 3 filmes muito diferentes desse mesmo diretor. 3 filmes de gêneros e de pegadas muito diferentes desse mesmo diretor. Concordo com vocês que eu acho o filme interessante de assistir, ele é divertido, ele é uma aventura legal de acompanhar, mas pra mim ele não passa muito disso. Esse é o grande problema. Nossa, tem mais uma coisa boa que eu quero falar. Já ia perguntar, se só tem isso de bom pra falar que ele é legal e já vai passar pra frente? Eu acho que tem uma coisa interessante nele, que o Indiana Jones, ele é o começo, não é muito ainda, mas assim, ele é o começo da quebra do machão invencível, daquela coisa que vem com cowboy, sabe? Eu me peguei... essa foi a primeira vez que eu vi esse filme. E eu me peguei lembrando do Johnny Depp no Piratas do Caribe. Eu vi assim, cara, eu tenho certeza que ele se inspirou um bocado no Indiana Jones. Porque ele tem aquela coisa meio cartunesca, sabe? Ele tá correndo pra um lado e acontece alguma coisa e ele dá um salto. Ele não é um super gênio, Ele não é o James Bond, sabe? Ele tá correndo, acontece uma merda, ele dá um pulo assim e ele volta. Ele corre meio engraçado, ele tem um pouco desesperado, e sabe? Ele caga de medo de cobra, coisas, né, cara? Ele cai nas coisas, ele tem medo das coisas. Então, assim... É legal isso, porque já dá uma... Você consegue se relacionar melhor com o personagem do que se ele fosse mais um Clint Eastwood da vida, sabe? E aí você vai ver isso acontecer de novo no cinema mainstream só com o Bruce Willis no Duro de Matar e aí depois com o Johnny Depp, mas o Johnny Depp já é uma outra história, né? O Jack Sparrow já é um outro tipo de perspectiva. Mas assim, o meu principal problema foi... A gente costuma fazer esse de terno e pantufas para fazer uma análise sobre a autoralidade. Né? A gente fala sobre os traços que são específicos do Tarantino e vai avaliando eles nos filmes. A gente fala do Hitchcock e tal. Eu não consigo ver o Spielberg nesse filme. Pra mim, eu não vejo os traços da direção dele, sabe? Eu acho um filme muito normal. Eu acho um filme muito protocolar. Eu assisto ele e eu vejo mais George Lucas do que Spielberg. Esse filme me lembra mais Star Wars do que ele me lembra E.T., por exemplo. Mas então, isso assim, aí é verdade. Eu são também cenários meio caricatos, ou se é tipo assim, o cenário meio... Se o orçamento é menor, sei lá, ou se os cenários são meio falsos. Porque você pega Tubarão, tudo filmado no oceano, pra valer, plano aberto. Você pega o cheio de plano aberto, né? Você pega o nosso próximo filme, também cheio de plano aberto. Tem um subúrbiozinho montado lá, mas é cheio de plano aberto, floresta, não sei o quê. Esse filme me parece muito montado em estúdio, sabe? Eu tenho muito essa sensação. E pra mim ele é muito mais George Lucas do que Steven Spielberg. Ele me dá aquela vibe Star Wars, assim. Eu acho ele mais George Lucas também. Acho ele bem mais George Lucas. Então isso me incomodou um pouco, porque eu tava procurando a autoralidade e eu não conseguia achar, sabe? Os movimentos de câmera ousados do Spielberg, as escolhas cinematográficas que ele costuma fazer não estão ali. Isso me incomodou um pouco. Achei o filme muito, sabe, procedimental, tal. Até porque vem aquela onda de franquia, né? Ele vira uma franquia e aí é uma das primeiras franquias muito bem sucedidas, James Bond à parte. Então acho que você começa um pouco a cortar a autoralidade para entregar o padrão que as pessoas vão querer ver. Tipo, você vai ver um filme desse cara, você sabe exatamente onde as coisas vão, sabe? Você vai mudar só alguns detalhes. Então isso me incomodou um bocado, assim.
Acabou que eu falei mais positivamente do que negativamente. Bom, nem devo falar assim. É só essa coisa de muito George Lucas e pouco Spielberg. Isso me incomodou porque eu acho o George Lucas um mau diretor. Todo mundo acha o George Lucas um mau diretor, né? Inclusive os Star Wars que ele pegou pra dirigir são os piores, né? Mas assim, eu sinto muito do universo dele. Isso me incomoda um pouco porque eu acho meio dentro da caixinha. Mas talvez seja uma coisa Sim, é pessoal engraçado. também, sabe? Eu fui procurando autoralidade e não achei. Sabe o que é engraçado você falar isso? Assim, eu não tenho o que... Não vou te confrontar, não vou entrar pro combate. Hoje eu estou com preguiça. Sabe aquele... Hoje eu vou deixar você falando sozinho. Sabe aquele o pior shade O melhor jeito de ganhar uma discussão é o silêncio. É você deixar... É o silêncio. Não, mas tipo assim, eu acho que... engraçado você falar isso, porque... Em Indiana Jones, eu vi uma das maiores virtudes do Steven Spielberg, que vai um pouco confrontar com essa ideia de ser tudo feito em estúdio num primeiro momento, mas depois analisando nem tanto. Que o Steven Spielberg, ele consegue nesse filme dirigir muita gente, cenários com muitos atores e muitos figurantes ao mesmo tempo. Por exemplo, tem cenas ali quando eles estão começando a descobrir a arca, né? Que tem muita gente, que tem muitos figurantes e muitas pessoas envolvidas que eu olhei pro fundo da cena e era uma cena real, sabe? Tipo, era uma cena bem dirigida, não tinha ninguém indo pra um lado errado, não tinha ninguém fazendo uma coisa torta. E isso é muito... Mas esse Tubarão também tem. Olha aquela praia, que agonia daquela praia. Mas você não concorda comigo que é muito mais fácil você dirigir pessoas numa praia vestidas de roupa casual, de banho? É muito mais fácil. Agora é muito mais difícil você dirigir pessoas com roupas que não são delas, sabe? Tipo, figurantes que não estão acostumados a vestir aquilo, segurando artefatos que não são o normal, sabe? Tipo, eles estão segurando pedra lá e tal, tirando, escavando um monte de coisa, e tudo soa muito natural. Apesar de que agora você trouxe isso, de que parece ser tudo muito no estúdio, mas nessa cena especial eu senti a grandiosidade do filme, sabe? A escavação é boa. A escavação não soa... Não parece fake. Agora, todo o resto me parece fake, sabe? Especialmente quando eles estão... Tipo assim, ele tá fugindo naqueles corredores que tem as paredes, que ele tá dentro da cidade. Eu senti assim... Cara, isso... Eu senti muita artificialidade. Muita. E isso me incomodou um pouco porque... Essa artificialidade é George Lucas. Ele não se importa. Como ele tá acostumado, como ele vinha... O primeiro Star Wars é de 77. Ele tinha pouquinhos anos que ele tinha feito uma ficção científica. Ele ficou famoso por isso. Então ele não tava ligando muito, sabe? Eu sempre sinto que George Lucas não liga muito se a ambientação dele é artificial. Porque ele é um cara da ficção científica. Entende? Ele tá muito preocupado na verossimilhança do cenário e tal. E isso me incomodou porque o Indiana Jones é pra ser um cara verossímil, entende? O cara pra você se aproximar dele e tal, que ele não é o James Bond, mas ele faz coisas de um James Bond. Então, entendi. Basicamente, isso não chega a estragar o filme, isso estraga a linha de pensar no Spielberg como um diretor autoral, pra mim, mas não é um problema. Lucas, pantufinhas pra Caçadores da Arca Perdida. Cara, Caçadores da Arca Perdida, não consigo identificar nenhum... Pra mim, o que você fala, o filme ele tem muito George Lucas mesmo. Eu vejo mais George Lucas do que Spielberg no filme. Mas pra mim não é um problema. Isso não torna o filme ruim. Pra mim não foi um defeito muito grande. Acho que, sei lá, vou dar 10, cara. Gosta? Eu tô com o Lucas. Eu vou dar 10 também. Eu jamais me imaginaria... No primeiro episódio de Meia Pantufa, dando 10 pra um filme de ação, aventura... Que eu já malhei, malhei muito filme de ação aqui e eu tô pagando a língua aqui, porque o filme é excelente. Eu não tenho... Desconstruído. Não tenho nada mais a declarar. Eu vou dar 7 pantufinhas. Um bom entretenimento, mas não passa muito disso. Não tem muita coisa nova a ser contada ali pra mim. Nossa, acabou bem pesado. Não tem muita coisa nova. Você que vai ficar queimado, hein? Eu dei 10. Eu tirei o meu da reta. Eu dei 10 também, eu tirei o meu da reta, tô de boa.
nesse terceiro filme a gente não tem nenhum salto. A gente já vai falar diretamente do filme seguinte que o Spielberg faz, que é E.T., o extraterrestre. E por incrível que pareça, essa é a primeira vez que a gente pega uma tradução de filme para o português e que o subtítulo não foi inventado. O filme no original chama E.T. the Extraterrestrial. Porque geralmente é tipo assim, né? O filme original chama Mad Max, e aí no Brasil vem Mad Max, uma corrida do barulho pela sobrevivência. É sempre assim, né? ET não, é ET o extraterrestre, e o nome foi literalmente traduzido. Lucas, fala pra gente sobre ET. Cara, ET fala sobre um ET, né? Um ET. Extraterrestre. Tubarão, Indiana Jones e ET. Eu não podia perder o ganho. Eu falei, já que todo mundo começou assim, né? Eu vou seguir. Schindler e sua lista. E sua lista. Resgate do Soldado Ryan. Fala sobre o título Soldado é autoexplicativo. Mas enfim, é sobre um garoto, o Elliot, que encontra esse ET tentando voltar pra casa, né? E ele faz amizade com ele e vê que o ET é inofensivo, parece um bichinho bonitinho ali, feio, né? Mas fofinho e tal. E aí ele vai escondendo ele em casa e tentando ajudar. Ele percebe que o ET tá tentando voltar pra casa e ele e os amigos vão tentando ajudar ele a voltar. E aí o filme ele tem essa pegada tanto de aventura, né? Que agora mais recente, Stranger Things bebeu muito dessa fonte, né? De ET. E tem muito dessa pegada de aventura das crianças com aquela criatura desconhecida tentando ajudar ela em segredo. E você tá falando de Stranger Things ou você tá falando de ET? Tô falando de ET, né? Stranger Things copiou pra caramba, copiou assim descaradamente, né? Mesma coisa. Aquele negócio, né? Vamos homenagear, mas. Fala que tá homenageando. Vamos só trocar o nome dos personagens. Só copiando. Tem uma pegada de drama também, né? É um filme que ele vai tanto pra mim. Como o Luiz estava falando, a gente pegou 3 filmes bem diferentes. É um de terror, um de aventura e um mais pro drama. Mas pra mim ele tem muito de aventura, uma aventura meio dramática ali, uma aventura que você fica que não fica muito pautada só no entretenimento da aventura mesmo, que é o que o Luiz falou que é o Indiana Jones, né? Os personagens, eles têm um peso maior, né, nesse filme. Você se preocupa mais com eles, o que eles estão sentindo, como que eles vão lidar com esses problemas. O elenco infantil é muito bom, cara. Inclusive tem a Drew Barrymore, né? Muito bom. Tem a Drew Barrymore nesse filme criança, cara. Favorita. Sim. E eu fui reassistir, eu não lembrava que era ela. Minúscula. A trilha sonora, nem preciso falar, né? Também fica na cabeça de todo mundo. Cenas icônicas dele passando na lua, de bicicleta. Quando eu fui reassistir o filme, eu tinha na minha cabeça que eu já tinha gostado do filme, mas pra mim ele não era lá essas coisas, não. Nunca foi um dos meus preferidos do Spielberg, inclusive. Cara, mas eu revendo ele é muito gostoso de assistir. Todos esses 3, né? Não Tubarão. Tubarão não é um filme gostoso de assistir, né? Tubarão é um filme tenso. Só pro Tubarão. Mas tanto ET quanto Indiana Jones é só pro Tubarão que eu gosto. Tanto ET quanto Indiana Jones, pra mim, eles são filmes assim que você senta no sofá falando. Aquele filme gostou de assistir à tarde, assim, que todo mundo vai gostar, que vai te emocionar, que vai te ter uma aventura legal ali, que vai ter as crianças bonitinhas, que vai ter o bichinho fofinho, e que é uma história bem contada. Pra mim, ele não tem muito que... Ele não tem muitos problemas. O ritmo dele é muito bom também. Eu até achei a nota dele do IMDb baixa, cara. Eu achei que ia ser maior. Ele tem 7.8 no IMDb. E ele foi... Boa, né? É uma nota boa, mas eu achei que ele ia ter mais de 8 ali. Ele levou 4 Oscars, né? Ele chegou a concorrer a melhor filme também, mas ele levou só Oscar técnico. Pra época também, aliás... Pra época, ele já é um filme que dá pra ficar meio datado. Eu acho que esse é o problema dele. Mas também mexer com ET, né, antigamente é difícil. Ele é um filme que ele fica meio datado se você for assistir, assim, os efeitos visuais. É, porque como é que você vai fazer? Na época do Bilu, né? Na época do Bilu, Varginha, a gente já tá mais up to date, assim, tá mais atualizado. Aquele negócio, né? Antigamente, todo mundo achava ET, né? Agora que tem celular com câmera boa, ninguém acha. Ninguém acha. Vou deixar o Gusta malhar e depois eu vou dar o voto de Minerva aqui. Malhar por quê? Como é que você sabe? A gente nem conversou disso antes. O nosso off. Só um negócio. Ele foi relançado em 2002, né? Que o Spielberg, depois ele veio numa onda aí com a THX, né? A empresa dele de efeitos visuais pra remasterizar tudo. E aí ele fez uma versão remasterizada do filme em 2002, relançou no cinema, onde ele corrigiu, né? Digamos assim.
para o filme ficar mais atual, nessa questão dos efeitos visuais. Essa versão nova ele tem 5 minutos a mais e ele melhora um pouco os efeitos visuais para ficar mais assistível. Assim, Será que eu assisti a versão atualizada ou a versão antiga? Eu acho que todos nós assistimos a versão atualizada. Eu acho que a versão que tem em streaming aí é Vocês viram onde? remasterizada. Star Plus? Eu vi na Amazon. Acho que foi Amazon. Então. Eu me senti assistindo Chapolin em alguns momentos dos efeitos visuais, que era meio recortado assim, meio... Nossa. Enfim. Eu vou começar assim, vocês dão eles com licença. Gente, eu odeio esse filme. Eu odeio. O quê? Eu odeio ET. Eu detesto Não, esse cara, filme. como? Cara, que filme chato. Ele é chato do começo ao fim. Ele não anda, ele não vai pra frente. Eu não me importo com esse ET. Eu não quero ver esse ET, sabe? Esse ET é feio, esse ET ele é estranho. Qual que é o seu problema? Eu odeio, detesto esse filme. Sério. Eu não sei, eu acho que eu vou parar por aqui, senão... Não, vai ter que se explicar. Vai ter que se explicar. Você é a Como o única cara pessoa fala que eu mal de conheço no ET, planeta que reage com esse fervor contra... Não, gente, assim, eu tô exagerado, tô empolgado, assim, né? Como é que é quando você tá... Enfim, eu não tô no meu estado normal. Não, pode se expressar, cara. A gente respeita A gente- sua opinião. a gente respeita, só que Opinião de depois- lixo sua. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente respeita sua opinião mesmo que ela não seja Mesmo boa. que a sua opinião seja burra... Essa opinião de bosta aí. Tá. Pra mim, o principal problema desse filme é o ritmo. Eu acho o ritmo dele péssimo. Eu acho a construção da história muito lenta, muito morosa. Eu acho o Elliot uma criança extremamente chata. Eu não sei porquê. Eu achei muito, muito chato aquele menino. Nossa. De verdade. E eu acho que esse filme, ele só teve a importância e a relevância que ele teve porque o Steven Spielberg fez praticamente uma história autobiográfica, né? Ele deu um peso, um drama muito forte para a história das crianças e a relação que essas crianças tinham com o pai, né? O divórcio. E como essas crianças encontrariam uma nova felicidade em uma outra criatura e tal, né? E tal. Essa é a explicação oficial do filme, assim, digamos assim. E aí, eu acho que depois disso, depois dessa explicação oficial, o filme pra mim não funciona, sabe? Tipo, eu entendi o que eles queriam provar, o ponto que eles queriam chegar. Só que eu acho que o ET não funciona pra mim hoje. Foi o problema que eu tive em Birds, sabe? Que eu falei mal de Birds até e vocês me malham por isso também. Eu acho que o ET não funciona, eu não acredito naquele boneco de esponja. Eu vejo o boneco de esponja e eu sei que não é uma criatura, sabe? Por mais que tenha remasterizado, eu não acredito no filme, eu não acredito no ritmo do filme, eu não acredito na relação que aquele menino tem com o ET. E aí o filme não funciona pra mim. Então, assim, é um filme que não funciona pra mim. Eu não entendo por quê, mas ele não vai, sabe? Ele não deslancha, chega no final eu quero que aqueles meninos caiam daquela bicicleta. E... Que isso, cara? Você tá do lado do governo que quer sequestrar o ETzinho. E eu acho assim, esse filme tem uma das piores sequências, que é quando ele tá internado lá com o ET, e ele fica gritando pro ET, e aí eu pronto, eu falei, agora o Elliot realmente é a criança mais insuportável da Terra, todo mundo tentando resolver o problema, e ele gritando, o menino não tava sedado, ele tava dormindo, agora ele tá gritando no meio da sala de cirurgia. Meu Deus, mas você tava de ressaca quando você viu? Você tinha Meu brigado com a Deus, sua gente. mãe, alguma coisa assim? Meu Deus. Não, gente, Cara. eu tô muito exaltado, tô até suando. Pra mim só existia 2 tipos de pessoas nesse mundo. Os que assistiram ET e gostaram e choraram. Os que assistiram ET que gostaram, mas não chorou. Mas foi só... Eu também tô... Cara, eu tô em choque. Eu acho que eu vou encerrar o episódio aqui. Valeu, galera. Cara, Meu Deus. Que isso? Eu achei que ele ia apontar uns defeitos. Ele coisa eu odeio. Não, eu acho que assim, se eu for assistir outra vez, talvez eu consiga relevar algumas coisas, não sei, mas foi... Mas forçado pela pressão Foi- social dos porque seus colegas. eu tenho certeza que muita gente vai falar, porque você assistiu errado, você deve ter assistido mal-humorado, alguém vai falar isso pra mim. Mas eu vou... Inclusive, eu acabei de Você falar. falou. Eu acho que um dia eu vou rever esse filme, assim, daqui uns 5 anos, eu vou rever e aí eu volto aqui pra ou me retratar ou continuar achando horrível.
Mas não gosto, não gostei. Foi o pior filme, assim, do Steven Spielberg que eu já vi. Não gostei mesmo. Pois é, cara, eu vou ter que discordar frontalmente de você, mas tipo assim, frontalmente mesmo. Eu achei o filme lindo, eu achei o filme Nossa, muito lindo. bom. Eu mas nem se fala, né? Eu muito comecei bom falando bem pra caramba do filme. Gustavo. Eu achei o filme muito bom mesmo. O Henry Thomas e a Drew Barrymore, meu Deus, cara, como eles vão bem. E isso é muito a mão do diretor, lógico, mas assim, cara, é talento e as pessoas têm que nascer com aquilo. Eu acho que o Henry Thomas vai muito bem como Elliot. Assim, pra mim, chocante ver um menino daquela idade atuando bem daquele jeito. Acho a Drew Barrymore muito legal. Eu achei que o personagem dela ia ter menos espaço do que teve e, na verdade, ela funciona muito bem. E, assim, eu adoro a ideia de ET, entende? Não é só eles estão no momento triste e eles procuram consolo numa nova criatura. Não é só isso, mas o filme é um eterno paralelo com a perda do familiar. O filme todo E, assim, toda a estruturação da história é com base nisso. Você pode comparar toda a situação que o Elliot passa com o ET como ele tá sendo rebelde de propósito, sabe? Porque que acontece com muitas crianças que passam por isso. Se você tira o aspecto sobrenatural da história, você pode ter uma criança que tá simplesmente revoltada com a situação. Ele aparece bêbado na escola, ele provoca os professores soltando sapos, ele faz gracinha com a menina lá, ele foge de casa, dorme fora de casa, fica doente, não encontra consolo em lugar nenhum. Se você eliminar o ET da história, você percebe que assim, o paralelo é muito claro entre um menino que tá com uma dificuldade enorme de lidar com a perda do pai. E o aspecto sobrenatural só deixa a coisa mais interessante, assim, a conexão que eles têm. Acho a conexão que eles têm mal explicada, assim, tipo, ela vem, depois muito ela vai embora, mal explicada. ela vem. Muito. Muito mal explicada. Não existe explicação. Esse é o problema. Não tem. Bom, Eles se identificaram. mas assim, eu acho o filme bonito demais de se ver. Eu acho alguns takes, o próprio take do cartaz dele andando de bicicleta na lua. Não, isso é incrível. É incrível. Sabe? Lindo. 1982, mano. Olha Não, só, isso é temos incrível. uma pantufa aí, ó, com o Essa Gustavo. cena é incrível. Não, eu vou precisar falar, né, depois disso tudo. Eu vou precisar falar dos pontos positivos. O Gustavo tá buscando ali, fala, gente, tem que ter um Sim, negócio bom aqui. Achei o filme lindo, o filme te dá vontade de chorar, o Henry Thomas é muito convincente. A cena que o Gustavo achou a pior, eu achei a melhor, que é ele do lado do ET, enquanto ele tá se recuperando, o ET tá morrendo, é tipo assim, ele tá salvando, é como se aquela o ET cena eu também estivesse acho salvando o emocionante, cara. Elliot, sabe? Não, o filme é lindo, mano. Esse filme é o melhor filme Sessão da Tarde que eu já vi. É o oposto do Gustavo, o completo oposto do Gustavo. É o melhor Sessão O da filme te Tarde. dá uma Eu também sensação acho, cara. muito boa e você sai, você chora e você ri, depois você fica agradado. A despedida deles é de cortar o coração, mano. Pelo amor de Deus. E é muito legal essa ideia dessa conexão deles, especialmente porque o ET só fala coisas que o Elliot diz pra ele, né? O ET só repete, ele não produz Sim. nada em inglês. Então, assim, todas as coisas bonitas que ele fala pro Elliot foram coisas que o Elliot disse pra ele. Então é uma amizade, é uma conexão, assim, maior do que o tempo, a memória, o divórcio, o que quer que seja. É amor. E aí você pensa, poxa, que legal essa pegada otimista, assim, uma pegada pra cima. E é uma coisa que o Spielberg leva muito em muitas coisas dele dali pra frente. Depois ele dá uma mudada, ele toca em alguns temas mais sérios, mas ele sempre tem essa pegada meio otimista, pra cima. Olha, as coisas vão dar certo, a gente passa pelas merdas e tal, mas as coisas vão dar certo. E isso, embora não devesse ser o padrão, porque a gente tem que contar vários tipos de história, não só as boas, né? Mas, assim, é gratificante de assistir de vez em quando, sabe? A gente vê tanta merda o dia inteiro, fica vendo tanta notícia ruim e tal. De vez em quando é bom você ver um cinema que você fica tipo assim, beleza, então, eventualmente as coisas dão certo, sabe? As coisas ficam bem e você tem uma conexão emocional com alguma coisa positiva e tal. Eu acho isso, assim, impagável no filme. E geralmente filme de ET tem aquele lance de os ETs ou eles vão vir pra ajudar a gente ou pra dominar a Terra e chega o exército e chega o governo. E o Spielberg fala, não, cara, ele é só uma criatura que acabou parando aqui, ele só quer voltar pra casa. E aí ele pega o Edward, que é esse menino com problemas, né, tentando lidar com
com a perda do pai, que acha nele uma amizade, alguém diferente ali, que eles criam um laço e um só quer ajudar o outro, só isso. Com certeza. Esse pedaço de borracha, esse pedaço de borracha, tô brincando, gente, mas assim, ó, uma coisa, só pra me redimir um pouco, a gente brinca, né? Jeito. A gente brinca. Vou comprar um Será boneco que do tá ET e mandar pro Gustavo. É de aniversário, dá um boneco de... O Natal tá aí já. Uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse filme é a fotografia, em primeiro lugar. Eu acho que é o ponto, é a âncora de todos os diretores de 2010, de todos os criadores de conteúdos, os filmmakers. A âncora da filmografia está em ET. Então, assim, tudo que veio depois, Stranger Things, Dark, todos esses conteúdos que a gente hoje acha sensacionais e que estão ancorados nos anos 80, na estética dos anos 80, estão em cima da estética, da fotografia feita por Steven Spielberg em ET. Não, e vou te interromper rapidinho, só porque você falou de Stranger Things. Cara, eu já entrei, falei num outro episódio isso, já entrei em brigas por causa de Stranger Things, que eu acho Stranger Things boa de assistir. Mas derivada. Mas não é nenhuma revolução e tal. Você vê ET e, cara, Stranger Things tá toda Inteirinha. lá. Toda. Inteira. Começa com um Dungeons and Dragons, sabe? Eles jogando um RPG na mesa. A bicicleta é parecida, a roupa do Elliot é parecida. Tem o amigo do meio, lá do Mike, ele é o Duncan do Stranger Things. Ele usa o boné vermelho, ele tem o cabelo longo. Cara, é o mesmo personagem. Então, assim, seja derivado, mas assim, menos, né? Um pouco diferente. O Lucas até falou, esse é roubo, um grupo de amigos que encontra uma criatura e aí eles precisam esconder essa criatura e essa criatura tem poderes mágicos, sobrenaturais. Tipo, é o plot de Stranger Things, só que sem o boneco de borracha feio que ninguém acredita que não dá certo. E aí, por isso que agora em Stranger Things... A menina careca. Com a menina careca, entendeu? Eu acho que o maior marco, a maior importância, assim, pra mim, né, que eu não gosto da história do filme, mas que não tem como sair sem ter esse impacto, é a fotografia do filme, que é impecável, assim. Uma coisa que eu não gosto também, aqueles como se pudesse, eu não gosto da atuação e da relação da mãe com os filhos. Eu acho em muitos momentos... E eu sei que foi experiências do próprio Spielberg por causa do documentário que a gente assiste, mas eu não acho muito crível como ela é relapsa, assim, sabe? Em vários momentos e como ela deixa muitas coisas passarem e sem dar muita relevância para as coisas. Ela dá risada de quando ele xinga na mesa, sabe? Então, isso me incomodava muito. Não que eu queria a mãe a madrasta da Matilda lá, a professora da Matilda. Mas, tipo assim, sei lá, né? Mas eu entendo também parece que ela tá sempre cagando pra tudo, ela né? parece que ela cagava pra tudo. Não, isso tem um pouco mesmo. Eu já isso tem um pouco discordo de mesmo. você. Eu já sei o que você vai falar. Aquilo é uma reação. Ela tá perdida. Tipo assim, ela quer fazer os filhos serem felizes, sendo que nem ela é. É uma coisa muito recente. Então, assim, ela leva eles meio de um jeito nem ela sabe o que ela tá fazendo. Desagradados. Ela faz de tudo pra não desagradá-los, porque eles estão tristes, e ela tá triste, e ela tá tentando fazer o melhor possível. E isso mina um pouco da autoridade dela, sabe? Eu acho que é desenhado. Não precisava nem ver o documentário, tipo assim. Eu acho que é proposital, entende? Não acho que é relapso no sentido de, não é crível, aquela relapsa demais. Eu acho que são coisas que tá dentro da história, sabe, você diz, né? Acontece. Gusta. Pantufinhas, Gusta. Lá vem. Eu vou dar pra ET 5 estrelas por motivos de... Não vou dar numa nota muito baixa, porque eu entendo o que é ET. Apesar do meu surto, eu sei muito bem... eu sei muito bem o que é ET pra história do cinema. Eu sei muito bem como a fotografia é importante, como a história, como o jeito de contar a história de ET conduziu muitas outras histórias depois disso. Mas não tem como eu dar mais. Eu não gosto de ET. Eu tentei, mas não passa. Não consigo desenhar. Eu acho lento, eu acho chato, eu acho demorado, eu acho o ET muito esponja, não gosto. Lucas, e você? Eu vou dar 8. Vou tirar 2 pantufas aí, porque, cara, quando eu paro pra analisar o trabalho de um diretor, eu fico muito comparando os filmes dele. Eu acho que acaba que eu perco
eu tiro um pouco da pontuação, né, da nota que eu vou dar pro filme, nisso, em comparar com outros filmes. E eu falo, cara, eu não tenho muito defeito pra dar pra ET, não. Pra mim, o ritmo do filme é legal, o elenco infantil funciona, a pegada de aventura e a pegada de drama funciona, a trilha sonora, a fotografia, a direção. Só os efeitos visuais que, pra mim, desse filme que a gente analisou, é o que fica mais datado, que fica mais tosco, assim. Mas pra mim não é um problema, não. A gente assiste... Eu pelo menos, eu vou assistir e falo, eu sei que é um filme antigo, sei que vai ser meio tosco mesmo algumas coisas e tá legal. Eu acho que ele perde um pouquinho porque nesse ponto da mãe, eu concordo com o Gustavo, que eles deixaram ela muito... Facilitaram demais as coisas pro elenco infantil no filme. O roteiro deu uma facilitada nas coisas ali, que você vê que é um negócio que fala, gente, isso é coisa de roteiro, que tá fazendo, tá certo pra eles, tudo que eles vão fazer. E a mãe fica sempre meio cagando pra tudo ali. Eles derrubam uma prateleira. Um pouquinho ali por conta... Eles derrubaram uma prateleira e a mãe não mandou arrumar. Ela virou as costas e falou, que bacana seu quarto. Ela não deu aquele grito. Mandou arrumar. Não, ela mandou arrumar sim, ela não gritou. Não, mas ela olhou aquela prateleira imensa caída, um pedaço de borracha passando com o vestido de lá pra cá e não falou nada. Que mãe é essa? Aquela parte da festa fantasia, gente, ela não viu o rosto da filha. Ela não arrumou a própria filha. Ela não arrumou a própria filha e deu beijo pra ela. Não. Eu tô nervoso. Pra mim perde uns pontinhos aí nesse negócio da mãe. E nos efeitos visuais, perde um pouquinho assim quando a gente vai assistir hoje em dia. Mas de resto, pra mim tudo funciona. Pra mim o filme é lindo. Eu vou dar 10. 10. Que dia infeliz. Tudo que esse filme se propõe de entregar, ele entrega. Tudo. Ele entrega o elenco certo, pro público certo, os efeitos certos, na época certa, com a história certa. Eu não consigo achar defeitos em cima do que ele quer contar. Lógico, depende muito da boa vontade que você tá pro que você tá vendo também, né? Isso é normal. Eu tava conversando, acho que foi com você mesmo, Gusto, tava falando alguma coisa do tipo assim... e a gente viu uma série de defeitinhos em Kill Bill, por exemplo. Coisas que não são verossímeis. Sim. E aí a gente vira e fala assim, Kill Bill é um filme nota 10. Se o filme fosse dirigido pelo Michael Bay e não pelo Tarantino, a gente passaria pano pra esses defeitos? Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa questão da boa vontade, entende? Aí você vira e, beleza, o cara tava tentando fazer isso. Então, a minha conivência com os problemas, com os erros de continuidade, com os erros lógicos, vai depender muito da minha boa vontade com relação a quem está produzindo, né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Eu admito que eu acho que tem um pouco isso. Então, sendo assim... Cara, sendo assim, vou continuar passando pano. Tenha defeitos. Me passe o veja. Eu não acho que esse filme tenha defeitos graves. Eu acho que tudo que ele precisa contar, ele conta. E ele conta bem. E eu acho a história... muito legal, muito comovente e um elenco de meninos que carrega o filme nas costas. Isso é muito legal, muito impressionante. Pessoa que não chora nesse filme tem que procurar a terapia, gente. A vida pra pessoa já acabou. Terapia, Gustavo! Eu vou, gente. A partir de amanhã, se Deus quiser. Bom, gente, terminamos esse nosso primeiro corte do De Terno e Pantufas Spielberg. Não vamos falar sobre o segundo corte na semana que vem, não. Mas quem sabe mais pra frente. Depois vocês falam pra gente o que vocês acharam do episódio de hoje, viu? Vamos agora pro nosso quadro preferido, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Para assistir de pantufas. Gusta, passa pra galera a sua indicação de hoje. Gente, hoje eu vou indicar um filme chamado National Treasure, que em português é A Lenda do Tesouro Perdido, com o nosso astro, nosso querido, nosso amado Nicolas Cagezinho. É basicamente a mesma coisa do Indiana Jones. Então, assim, não tem muito o que falar. É um cara que ele é um historiador e criptologista, lembra muito... Esse filme, ele ficou muito famoso naquela época que todo mundo leu o Código da Vinci. Aí a Disney falou assim, não, isso não vai ficar assim. Eu vou fazer um filme de um criptologista, um historiador e tal, e dar uma revitalizada nessa... Tava parado o Indiana Jones, né?
Aí, em vez de ter o Tom Hanks, eles tiveram a ideia genial de colocar o Nicolas Nicolas Cage, Cage. o que traz muito appeal pro filme, entendeu? E é isso aí, eles precisam procurar um tesouro perdido e tal, e aí eles precisam encontrar um mapa atrás da Declaração da Independência e tal. Enfim, às vezes eu tô até contando spoiler, mas aí vocês que lute, porque o filme é de 2004. Ó, a minha recomendação vai ser um filme que tem o dedinho do Spielberg ali como produtor e tem essa pegada bem de aventura que os filmes dele trazem também, que é Back to the Future, De Volta para o Futuro. Quem não assistiu ainda, por ser muito antigo, assista, pelo amor de Deus, que esse filme é muito legal, muito divertido, é um dos meus filmes favoritos. E ele conta a história do Marty McFly, que é um adolescente que é muito amigo de um cientista. Isso não explica porque que o adolescente fica muito amigo do cientista, eles são muito amigos. Ué, Breaking Bad explica. Velho. Só que ao invés de eles fazerem metanfetamina, gente, o cientista constrói uma máquina do tempo num DeLorean, né, que é um carro lá da época. E aí o Marty McFly acaba voltando no tempo e conhecendo os pais dele, aí ele tem que fazer ele tem que fazer os pais dele se conhecerem para que ele nasça, né? Porque se os pais dele não se conhecerem, ele não vai nascer e o futuro não vai acontecer. E aí o filme acontece e é muito divertido. O diretor é o Robert Zemeckis. Nossa, ele tá em todos os streaming quase. Ele tá na Netflix, na Amazon, no Telecine e no Star Plus. Quem for assistir, já assiste o 2 e o 3 também, que a trilogia inteira é muito boa. É ótimo. Bom, eu vou indicar um outro filme do Spielberg, porque a gente passou por cima dele por questões logísticas e não deveríamos. Vou indicar Contatos Imediatos do Terceiro Grau, porque é um filme muito conceituado do Spielberg, dos anos 70 também, veio pouco após Tubarão, e vale a pena vocês assistirem para até quem tá ouvindo esse episódio e ficou interessado em ver ou em rever os filmes, para pegar a progressão de como o Spielberg vai trabalhando nos anos 70 até os anos 80, até o comecinho dos anos 80, que é onde a gente parou esse episódio. Muito legal de ver. O cinema dos 70 tem muita coisa linda, vale a pena explorar pra caramba. Tem Brian De Palma, tem Coppola, tem George Lucas, tem Spielberg, tem essa galera toda. Vale muito a pena. E aí, pessoal, o que vocês acham desses 3 filmes? Vocês já viram? Vocês já vão rever? Nunca viram? Ficaram interessados? Fala com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau, gente. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, onde você quiser. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais um Meia Pantufa. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.